Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Me capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1 diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Até aqui. Veja, irmãos, nesse capítulo aqui, nós vamos ter mais uma aula prática vinda do profeta Daniel sobre o ministério de oração. Esse capítulo aqui envolve também a profecia das 70 semanas, mas nós não vamos estar tratando dessa profecia hoje, nós vamos tratá-la mais à frente. O foco hoje é compreender, veja, como um Deus soberano, um Deus que decreta todas as coisas, como que isso se relaciona com a responsabilidade da igreja orar. Veja, infelizmente, existem pessoas que confundem a questão da soberania de Deus. É muito comum, mais comum do que deveria, alguns irmãos, de uma maneira inadvertida, falar a seguinte frase: poxa, se Deus é o Todo-Poderoso, se Ele já decretou tudo, por que que eu devo orar? Por incrível que pareça, muitas pessoas se escondem atrás de um erro teológico. Isso, na verdade, é um erro teológico. E por que que é um erro teológico? Veja, o ensino da soberania de Deus de maneira nenhuma é contrário ao ensino da responsabilidade que a igreja tem de orar. Veja, várias são as passagens da Bíblia em que Deus usa a oração dos seus servos, inclusive para mudar coisas que ele havia definido. Por exemplo, é normal você ver na Escritura a seguinte frase: e Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Já expliquei para os irmãos, não é que Deus se arrependeu, ai, estou arrependido, não é isso. O termo Deus se arrependeu quer mostrar o seguinte: em cima de uma atitude correta do povo, em cima de uma atitude de arrependimento, em cima de uma atitude de intercessão e oração, o Senhor resolveu não trazer juízo. E em vez de agir pelo vaso da ira, ele resolve agir pelo vaso da misericórdia. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, Ló foi livrado juntamente com a sua família por causa da oração de Abraão. A cidade de Nínive foi livrada por quê? Porque o povo se humilhou, o povo jejuou, o povo buscou a Deus, eles iam ser subvertidos muito rapidamente. Moisés várias vezes intercedeu pelo povo. Deus chegou a propor o seguinte: ó, eu vou exterminar esse povo inteiro e de ti eu vou fazer um novo povo. Deus poderia fazer isso? Sim. Primeiro, quem é o autor da vida é Ele. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence a Deus. Então Ele dá a quem quer e tira de quem quer. Segundo, Ele não estaria rompendo a aliança com Abraão, porque Moisés é descendente de Abraão. Simplesmente Ele estaria protelando. Só que aí Moisés intercede, fala: Senhor, lembra do teu nome, lembra da tua glória. Moisés faz uma oração extremamente bíblica e Deus releva a oração de Moisés. Nesse capítulo aqui, olha que interessante, Daniel está meditando nas Escrituras. Aonde que ele está meditando? Vamos abrir
Livro do profeta Jeremias, deixa marcado Daniel 9. Livro do profeta Jeremias é um pouco antes, 2 livros antes, capítulo 25. Jeremias 25, vai passar por Ezequiel e vai chegar em Jeremias 25. Versículo 11. Diz assim, 25, 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Cumpriu essa palavra? Sim! Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Não somente isso, Babilônia caiu, olhem para mim. Babilônia caiu de maneira espetacular. Na noite que Belsassar teve a visão da mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim. Isso aqui se cumpriu. Essa é a profecia que Daniel está lendo. Não apenas essa, vamos agora ao capítulo 29 de Jeremias, para completar e confirmar a profecia, 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Até aqui, veja. Primeira profecia fala do exílio. Segunda parte da profecia fala de Babilônia ser julgada. Terceira parte da profecia, completou 70 anos, eu trago de volta. Da onde saíram esses 70 anos? Veja, na história de Israel, vamos voltar em Daniel 9. Volta em Daniel 9, deve estar marcado na sua Bíblia. Na história de Israel, havia uma ordem, que após 6 anos, o 7º ano, a terra tinha que descansar. Não somente isso, inteirando 49 anos, a terra tinha que descansar. No ano 49 e no ano 50, que era o ano do jubileu. O que acontece? Israel não cumpriu essa ordem por 70 vezes. Isso espalhado pela história, desde o Êxodo até os dias da chegada do exílio babilônico. O que acontece? Vocês não descansaram a terra, não guardaram o meu mandamento, agora vai guardar no exílio. Essa é a profecia de Jeremias. É puramente Deuteronômio Levítico sendo cumprido. Nada além disso. Deus propôs, essa é a minha aliança. O povo falou, eu quero. Era uma aliança condicional. Ela tinha validade. E ela está se cumprindo aqui. Só que veja que interessante. Hoje nós estamos após a profecia. Daniel estava em plena execução da profecia. São coisas diferentes. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer. Por exemplo, nós não temos a profecia que Jesus vai voltar? Você sabe quando vai ser? Não. É a mesma situação. Então ele está analisando, mostrando que Daniel meditava na palavra, Daniel estudava, mostrando outra coisa. Os rolos dos profetas foram salvos na queda. Naquela época não havia Bíblia em papel como a nossa. Os pergaminhos foram salvos. E esses pergaminhos estavam, parte deles, na mão de Daniel. Nós não sabemos quantas cópias. Mas sabemos que o nosso Deus, na sua promessa de preservar a sua palavra, na sua promessa de entregar a sua palavra ao seu povo, mais uma vez aqui é um fato, que Deus cumpre aquilo que promete.
E Daniel está meditando nas palavras e entende, olha, 70 anos. Quanto tempo havia passado aqui? Estava próximo do fim, veja, em 606/605, é a provável saída de Daniel e do povo lá da Babilônia. Aqui nós estamos no ano 539/538. Por quê? Porque Ciro, ele entrou no governo em meados de 539. A maneira persa de contar os anos era necessário um ano completo. O judeu, quando contava anos, contava a partir do primeiro dia. Então, por exemplo, quando eu falo a saída em 606, é logo o primeiro dia. Quando eu falo o ano de Ciro aqui, eu estou falando passado já um ano completo. Então aqui eu estou em meados de 538, 537. A profecia está para se cumprir. Falta 2 anos. Existe um outro agravante. Os últimos 20 anos dos reis de Judá, a cronologia deles é extremamente difícil. Nós não temos muita precisão, é um problema na história, é um problema para os estudiosos seculares. Então, por exemplo, você vai pegar estudioso que vai dizer que a primeira deportação aconteceu em 609. Aí você vai ter estudioso que vai falar que a deportação aconteceu em 607. E aí você vai ter estudioso para falar que a deportação aconteceu em 605. Pastor, a Bíblia está errada? Não, a Bíblia é precisa. O que está errado é o calendário humano. O que está errado é o elemento humano. Já expliquei isso para vocês. Porém, Daniel percebeu pela profecia que a Babilônia foi visitada. E Deus trouxe juízo e arrancou o Império Babilônico com raiz e tudo. Imediatamente o que ele entendeu, está próximo de cumprir os 70 anos. O povo vai voltar para Judá. O que Daniel podia fazer? Vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, porque Deus é soberano e ele decretou que com 70 anos ia voltar. Estaria errado? Seria pecado? Seria pecado alguém comemorar que um Deus soberano é capaz de cumprir a sua promessa? É pecado? Não. Mas olha que interessante. Tem que caminhar a segunda milha. Tem que ser crente de verdade. Olha o que Daniel vai fazer, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Peraí, Daniel, você não entendeu nada. Deus decretou que com 70 anos o povo ia voltar. Daniel, você não confia na soberania de Deus? Não, irmão, não é que eu, Daniel, não confio, é que eu sei o meu papel. Daniel está nos ensinando que até em cima dos decretos de Deus, ele busca a Deus da maneira mais intensa que tem. Ele fala, eu estou buscando o Senhor com jejum e estou vestindo pano de saco e cinza. Daniel nos ensina que, embora nós confiemos plenamente na soberania de Deus, no poder de Deus para cumprir, é nossa responsabilidade orar. Nós não temos a promessa de que o reino do Senhor vai vir? Só que Jesus ensinou, vem o teu reino. Nós não temos a certeza que a vontade de Deus sempre se cumpre. Isaías não explica isso. Isaías fala, tudo que eu quero fazer eu faço, não há quem impeça a minha mão. Eu não tenho essa certeza. O Senhor Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Percebe? É bíblico. Orar em cima dos decretos de Deus, aqueles que eu conheço e aqueles que eu desconheço. O nosso papel é orar. Soberania de Deus e decretos estão num trilho de trem.
Responsabilidade humana, está no outro trilho. Os dois vão caminhar até a estação final, que é a eternidade. Vão somente se encontrar lá, sem nunca se tocarem. Eles fazem parte do mesmo projeto, que é o plano de Deus aqui na Terra. E isso é o que a Bíblia ensina. Eu já vi muitos irmãos que mal oravam por causa de uma aplicação errada da teologia. Eu já vi gente que chegou para mim e falou: pastor, por que eu preciso orar se Deus já elegeu as pessoas? Tem gente que fala: por que eu devo pregar se o nome das pessoas está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo? O grande evangelista William Carey, ele foi desafiado. O líder da igreja dele falou o seguinte: por que você quer ir para a Índia? Se Deus tiver que salvar os hindus, ele vai providenciar alguém. Eles já são eleitos. William Carey olhou e falou: olha, não é isso não, eu vou para a Índia. E ele traduziu a Bíblia para o hindu. Na sua vida ele perdeu a sua esposa. Na sua vida ele teve toda a sua obra incendiada, queimou tudo. E ele permaneceu firme, como evangelista, como homem de Deus, orando por aquele povo, fazendo a obra, evangelizando, com a certeza de que Deus tinha povo salvo na Índia. Da mesma forma, Hudson Taylor, grande pregador na China, fez a mesma coisa. Da mesma forma, o que nós temos que fazer: Senhor, salva minha família, Senhor, salva meu amigo, Senhor, Tu és poderoso. É o Senhor que convence do juízo, do pecado, do que vai acontecer, a condenação vindoura. Senhor, aquela pessoa é cega, ela não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. Age poderosamente. Não é essa a oração que a gente tem que fazer? Só que as pessoas, por preguiça, distorcem toda a verdade bíblica. E deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de pregar a palavra. Isso não é evangelho. Ah, pastor, mas eu sou calvinista. Isso não é calvinismo. E antes de mais nada, antes de ser arminiano ou calvinista, que são posições teológicas, você tem que ser bíblico. E a Bíblia ensina a orar e sem cessar. Posição teológica é outro assunto. Cabe a nós obedecer, pura e simplesmente, o que a Bíblia ordena. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Olha que interessante. Daniel começa a fazer uma oração teológica. Primeira coisa que ele lembra: Senhor, o Senhor é o Deus da aliança. Aliança com quem? Aliança com Abraão. Aliança com quem? Aliança mosaica. O que acontece aqui? Aprenda, existe aqui uma coisa chamada tensão entre duas alianças. A aliança abraâmica, Deus abençoaria. A aliança mosaica, Deus tem que trazer juízo por causa da desobediência. Isso é uma tensão teológica. O que Deus está fazendo aqui? Está aplicando o juízo da aliança mosaica, porém vai aplicar a bênção da aliança abraâmica. É uma tensão entre as duas alianças. Daniel começa orando em cima da pessoa de Deus. Tu és o Deus da aliança, tu és o Deus que vê aquele que se arrepende. Lembra que Deus falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e me buscar, eu ouvirei. Lembra da oração de Salomão na entrada do templo? Senhor, lembra quando o teu povo estiver distante, se voltar para Jerusalém e clamar a ti, ouve, Senhor, a oração. É a oração que Daniel está falando aqui, que eu aprendo aqui. A minha oração tem que ser teológica.
Eu tenho que orar baseado em princípios verdadeiros da palavra. Eu já oro com a segurança de que eu estou fazendo uma oração bíblica. Tem gente que quer orar as coisas mais desmioladas que tem outro detalhe. Daniel aqui está sendo preciso. Ele entra na oração de maneira precisa. Ele não ora assim, Senhor, o Senhor quer me abençoar? Abençoa, amém? Não, ele começa teologicamente. E o texto segue. 5. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que ele começa a fazer? Reconhecimento de pecado. Gente, ele está num clamor, ele está orando algo sério, não está orando antes do almoço, Senhor, obrigado, santifique em nome de Jesus, amém, que nem o pastor Maurício faz. Quem já almoçou comigo conhece a minha oração. Oração de acampamento. Eu oro assim, fazer o quê? Meia dúzia de palavras quando eu vou almoçar. Mas Deus sabe o meu coração agradecido do que Ele faz. Agora isso aqui não é uma oração de acampamento. Isso aqui é uma oração por um povo. Isso aqui é uma oração por algo sério. Isso aqui é uma oração similar a alguém que está morrendo no hospital. Isso aqui é uma oração similar a uma igreja que está sendo perseguida. Isso é coisa séria. Então ele entra, primeira coisa, confissão de pecado. E aí o texto continua. Versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele reconhece o quê? Senhor, na tua bondade o Senhor enviou profetas. E nós não ouvimos. Lembra todo o nosso estudo, livro de Reis e Crônicas? Profeta Amós, profeta Oséias, profeta Joel. O que nós vimos nesses livros? O Deus falava, o povo desobedecia. Deus falava, o povo desobedecia. Quem obedeceu foi abençoado. Então que ele reconhece aqui, Senhor, tu és tão bom que o Senhor mandou os profetas para nos avisar, mas nós não ouvimos. Quando Deus manda profetas hoje, primeiramente, de maneira direta, quando a palavra bíblica é pregada corretamente. Toda exortação que provém da exposição das Escrituras, ela tem o seu caráter profético, porque ela é a Escritura, é palavra pura de Deus. Quando a Bíblia fala, sua responsabilidade é ouvir. Quando Jesus fala, orai assim, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, sua responsabilidade é orar. Não tem essa, se eu tiver vontade, não existe isso. É orar. Amém? Vamos seguir, versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Olha que interessante, mais um pouco de teologia sobre Deus. Senhor, a ti pertence a justiça. E essa justiça tua obriga o Senhor, que é santo, a executar o juízo. E essa execução de juízo colocou o povo na terra. Essa execução de juízo colocou o povo no exílio. A ti pertence a justiça, a nós a confusão de rosto. Por quê? Porque nós te desobedecemos, nós somos rebeldes. O que acontece com o crente que hoje é rebelde à Escritura? É disciplinado do mesmo jeito, igualzinho. Não mudou nada. É o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Percebe a seriedade que nós estamos estudando aqui? Isso aqui não é Antigo Testamento. Isso é para hoje. O Novo Testamento reproduz essa verdade. É para mim e é para você. Mas a humildade de Daniel, Senhor, a ti pertence a justiça, a nós confusão de rosto.
Sabe quando você leva aquela pancada do Senhor? Você baixa a cabeça humildemente e fala, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. É isso que Daniel está fazendo aqui. Deus, o Senhor está certo em me disciplinar. Mas eu estou errado. Essa é a sua postura, em toda a disciplina. Se renda, Senhor, perdão, errei. Quero mudar. Me dá uma outra chance, tu és bom. Lembra da tua misericórdia, oração bíblica. Já estou aprendendo com Daniel, que estudei o texto. Vamos seguir, versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Olha que interessante, vamos ler o 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Olha que interessante, veja. Primeira coisa, Daniel fala 2 vezes da confusão de rosto. Daniel repete que eles estão no aperto, porque é uma disciplina de Deus. Só que aqui ele faz uma oração, Senhor, lembra da tua misericórdia? Irmão, quando você for se relacionar com Deus, lembra da misericórdia dele. Essa misericórdia é baseada no nosso quebrantamento, no nosso arrependimento, na nossa confissão de pecado. Acho que tem algo aqui. Na nossa confissão de pecado. Nossa responsabilidade é clamar a Deus, mas de maneira correta. Senhor, perdoa. Senhor, estou errado. Tu és misericordioso. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Olha que interessante, novamente, confissão de pecado. Gente, confissão de pecado. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei, rapaz, isso aí foi pecado. Sabe qual foi a resposta dele? Foi mal. Aí eu fiquei pilhado. Falei, foi mal uma ova, meu irmão, isso é pecado grave. Como é que você se dirige assim ao Senhor? Foi mal uma ova. Você está brincando com as coisas de Deus? Falei nesse tom com a pessoa. Aí na hora ficou branco, aí o pastor é duro, né? Sabe, hoje, por causa dessa falsa teologia que não, Deus ama o pecador. Gente, não existe um versículo bíblico que fala que Deus ama o pecador. O versículo fala que Deus muito nos amou, enviando seu Filho Jesus para nos salvar. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O rosto de Deus está voltado contra o pecador. É o que a Bíblia ensina, não se engane. Essa conversa de que Deus ama o pecador é conversa mole para encher a igreja. É conversa mole para não não pregar contra o pecado. Porque se você falar contra o pecado, a igreja esvazia. Se você falar contra o pecado, já era. Percebe? Deus odeia, Deus abomina. Para você ter uma ideia, se você tiver iniquidade na sua vida, o livro do profeta Isaías fala que Deus nem ouve a sua oração. Sua oração é abominação para o Senhor. Iniquidade é pecado não confessado, é transgressão contínua. Lógico que cabe quando você vai orar, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu tenho o hábito de orar assim, Senhor, perdoa até o meu pecado oculto. Porque pode ser que eu pequei e não percebi. Mas, Senhor, o Senhor sabe meu coração, então, por favor, me fala o pecado para mim poder pedir perdão e me consertar.
Porque Deus não ouve. O rosto do Senhor é contrário a pecadores. Essa é a teologia bíblica. Por isso que Daniel está falando. Daniel não está chegando. Olha, eu sou Daniel, lembra? Aquele que o Senhor deu interpretação de sonho. Ó, Senhor, lembra? Quando falaram que eu ia para a cova dos leões, eu abri a janela da minha casa e fui orar, lembra? Eu sou Daniel. Daniel está orando assim? Não, Daniel chegou em humildade. Daniel não chega confiado porque ele é bonzinho. Daniel chega confiado na misericórdia, na bondade e na justiça do Senhor. Quando você for orar, isso é teologia da oração. Você tem que confiar na bondade, na misericórdia e na justiça do Senhor. E confissão de pecado é uma responsabilidade. Gente, pecado é pelo nome. Tem que ser dado o nome. Senhor, perdoa o meu pecado de adultério. Senhor, perdoa porque eu abandonei aquele filho que foi concebido em pecado. E hoje sequer eu dou uma colher de arroz para ele. Sabia disso? Que o sangue da criança clama. Sabia que está cheio de crente que não é abençoado, que tem filho abandonado para trás, que nunca cuidou? Não manda um prato de feijão? Deus é Deus do órfão. Deus é Deus da viúva. Percebe? Nós temos que pedir perdão pelo nome. Isso é coisa entre você e Deus. Mas é muito importante dar o nome. Reconhecimento de pecado. Entendeu? Porque você vai ser... Para quem que você faz isso? Para você. Que é para você não fazer de novo. É o que Daniel está fazendo aqui. Vamos seguir. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez. Pois não obedecemos a sua voz. Olha o que Daniel fala aqui. Daniel está enxergando o povo. O povo estava numa boa na Babilônia. Teve gente que não quis nem voltar. O povo, muitos, estavam vivendo impiamente. Então o que ele está falando aqui? Olha, Senhor, além de tudo, a gente não se converteu do mau caminho. E nós não estamos querendo se voltar da desobediência para a obediência. É o que Daniel está falando. Daniel pode mentir? Pode ter uma mentira na Bíblia? Se ele está falando que o povo fazia isso, é porque é o que acontecia. Vida mundana. Irmãos, todas as deportações deu milhares de pessoas. Muitos não se corromperam, mas muitos assimilaram todo o costume babilônico. E permaneceram nesse costume. É o que Daniel está confessando aqui. Amém? Vamos mais um pouquinho, versículo 15. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Até aqui, olha que interessante. Primeiro, Daniel lembra das obras que Deus fez no Egito. Como que você deve orar? Tem alguém doente? Senhor,
Da mesma maneira que tu curaste quando tu andaste fisicamente aqui na terra, eu creio que o Senhor tem poder de curar essa alma, que o Senhor tem poder de restaurar a saúde dessa vida. Senhor, tem misericórdia, haja conforme a tua vontade. Amém? Amém. É assim que eu oro, baseado numa verdade bíblica. Tem gente que ora assim: Senhor, estou fazendo uma campanha de oração e jejum aqui na igreja. Então, por causa dessa campanha, ouve a minha oração. Misericórdia. Isso é orar baseado na sua própria obra. Isso é abominação. Lembra que eu falei de Daniel orando? Senhor, lembra que eu fui fiel até ir para a cova dos leões? Gente, justiça própria, abominação. Senhor, lembra que eu sou santo, não sou pecador que nem ele. Então lembra de mim. É assim que Jesus falou? Não, Jesus falou. Aquele camarada que batia no peito, falou: Senhor, sou pecador, tem misericórdia. Chegou confessando. O fariseu chegou cheio de razão. Eu sigo as 613 ordenanças. Eu dou dízimo de tudo. Eu sou um bom evangélico. Tudo que o pastor manda fazer, eu faço. Já viu que tem gente que faz negócio com Deus? Senhor, eu te obedeci, por que o Senhor não fez? É simples, filho, porque se eu te der a casa que você está orando para ter, você vai se desviar da igreja e nunca mais vai voltar. É simples, filho, se eu der o dinheiro que você está pedindo, você vai começar a faltar em todos os cultos. É simples, filho, se eu der o que você está querendo, você vai voltar na igreja só em 2035. Está cheio de crente que quando Deus abençoa, não volta mais. Sendo que o correto é quando Deus abençoa, aí que eu quero voltar para glorificar o nome dele. Percebe? Não ore baseado na sua justiça. A sua justiça é trapo de imundícia. Já expliquei para vocês, trapo de imundícia é algo nojento para Deus. A Bíblia nem traduziu direito o texto. De tão sujo que é. Percebe? E tem gente legalista. Senhor, eu faço tudo o que me mandam. É fariseu. E os seus pensamentos? Que você presume o que os outros estão pensando. Se fazendo igual a Deus, que é onisciente, sabe o que todo mundo pensa. Os irmãos entendem esse pecado? Se eu julgo que está na cabeça da irmã, eu estou me fazendo igual a Deus. Eu estou dizendo que eu tenho onisciência, porque eu sei o que ela está pensando. Isso é presunção, é pecado. Ah, mas o irmão João fez aquilo, sabe por quê? Porque ele está pensando isso e aquilo. Ah, legal, agora você é o vice-deus. Você sabe o que o irmão João está pensando. Isso é pecado. Quando você diz o que a pessoa está pecando, você está se fazendo igual a Deus. Percebe? Existem muitas maneiras de pecar que ninguém vê. Ah, o pastor é aquele chato, agora quer que a gente comece a jejuar e orar igual Daniel. Ai, que horror. Só que o pastor está zelando pela sua vida. É o papel dele. O pastor não foi buscar você na sua casa. Você que veio e colocou sua vida debaixo da autoridade do pastor. Ele está cumprindo o papel que você esperava dele. Que é tentar transformar você num cristão mais maduro, num cristão mais bíblico. É isso que se espera de um pastor. Que ele chame a atenção quando está errado. Que ele oriente. Amém? É isso que o pastor espera de um crente cheio do Espírito Santo, quando vê erro nele. Chama de lado em amor, fala: pastor, estou vendo tal coisa e tal coisa. O pastor não acha que isso aí está errado? Isso é que alguém que ama o pastor dele faz. Lembra que nós somos batista? E que no meio batista o pastor não é dono da igreja? Pastor serve a igreja.
Tem que chamar de lado sim, pastor. O pastor tem notado tal coisa? Em amor, em respeito, mas tem que falar. E tem que dar oportunidade do pastor responder. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 17. Isso. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faça resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. E inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel encerra a oração falando o seguinte: Senhor, eu não estou orando baseado em mim. Nós não estamos orando porque existe alguma coisa boa em nós. Nós estamos orando por causa do teu nome, nós estamos orando porque o teu povo e a tua cidade carregam o teu nome. Tem misericórdia, nos ouve, vem com a tua graça. Amém? Amém. Vamos a algumas aplicações práticas importantes. Veja, dentro dessa teologia da oração, irmãos, quando você vai fazer uma campanha de oração e de jejum, por exemplo, eu estou orando pelo meu casamento, vai para a Bíblia, pega textos que falam de casamento e ora em cima das verdades do texto. Se a sua vida, o seu casamento não está de acordo com o texto, confesse o pecado. E peça a graça de Deus. Estou orando pela parte financeira. Vá na Bíblia e veja textos sobre parte financeira. Medite na Bíblia. Veja, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. Pastor, e o sobrenatural? Sobrenatural é extraordinário. A via normal de Deus falar, a via ordinária de Deus falar, é pela palavra. Nós estamos para entrar numa campanha de jejum e oração. É muito importante, em cima dos seus alvos, você pegar textos. Ah, pastor, eu não sei texto. Para que você tem pastor? Rapidamente te manda o texto. Ó, pega tal, pega tal, pega tal. Ó, ouve tal palavra do Nicodemos, ouve tal palavra do Hernandes Dias Lopes, ouve tal palavra do Antônio Neto, que vai falar desse assunto aí que você está orando. Entendeu? Faz o conjunto, você medita nas escrituras. Não somente isso, ore confessando a palavra. Como eu fiz, Senhor, o Senhor curou, Senhor, o Senhor ressuscitou aquele jovem que estava no caixão. Tu és o Todo-Poderoso. É em cima desse poder, é em cima dessa glória tua que eu oro, Senhor, salva aquela pessoa, cura ela. Ore confessando a palavra. Senhor, a tua palavra fala que os filhos são como flecha. E feliz é o homem que tem sua aljava cheia dele. Senhor, esse filho foi o Senhor que me deu. Senhor, esse filho está em trevas, esse filho está perdido numa vida mundana. Senhor, esse filho está perdido nas drogas. Senhor, só o Senhor pode libertar. Da mesma maneira que o Senhor libertou seu povo cativo no Egito, vem e liberta essa alma. Oração bíblica. Oração que Daniel fez. Ore confessando a palavra. Sabe como é que nós queremos? Senhor, ora agora pelo meu filho, salva ele, em nome de Jesus, amém. Porra, que clamor, hein? Você não cansou, não? Oh, cara, ó, fiquei até emocionado, arrepiou tudo. Salva meu filho, em nome de Jesus, amém. Eu tô arrepiado. Estou sendo irônico.
sabe? Determinadas orações a gente tem que ser intenso. São vidas em jogo. Às vezes a gente esquece que as pessoas que a gente ama estão indo para o inferno sem retorno, sem volta, pela eternidade. E eu não quero fazer 21 dias de oração pela salvação deles. Olha, você é um crente que precisa rever sua visão cristã. Você não pode, você está querendo me dizer que você não pode parar 10 minutos no dia por 21 dias para orar pela salvação dos seus entes queridos. Você não pode deixar de beber Coca-Cola 21 dias. Ou deixar de ver potoca no celular. Isso que eu estou sendo bem ameno, né? Porque na boa, o certo era a gente jejuar os 21 dias. Mas para fazer um negócio mais alcançável, com mais qualidade, vamos jejuar 7 dias. Entendeu? Por exemplo, eu frequentei uma igreja que às vezes teologicamente ela é criticada, a igreja Bola de Neve. Eu entendo que eles têm problemas teológicos, mas eles têm muita gente salva lá, muita gente que foi resgatada, irmãos queridos que a gente ama. Mas uma coisa eu lembro, quando a igreja marcava jejum, de um jeito ou de outro a turma dava um jeito. Lógico, tinha no meio sem noção. Alguns ficavam sem comer carne, alguns fazendo não sei o que, ficavam sem comer, mas a turma dava um jeito de participar. Imagina a hora que eles tiverem a boa teologia. Gente, teologia não traz piedade para ninguém. O que traz piedade, o que traz vida no altar, é vida com Deus. É intimidade com o Senhor. Não adianta fazer tatuagem com o nome do Senhor. Intimidade é aqui, no coração. Intimidade é uma vida diária com Deus, meditando nas Escrituras e orando, é indo para culto. Vida piedosa. Joelho no chão, como diz os antigos. Amém? Mais uma aplicação. Veja. O problema da visão distorcida da soberania de Deus. Gente, entenda, nós não conhecemos todos os decretos de Deus. Deus é soberano? Sim. Ele vai cumprir sua vontade? Sim. Porém, eu estou do lado de cá do vidro. Quem vive a vida cristã sou eu. Por exemplo, os irmãos sabem que quem trouxe vocês aqui hoje foi Deus. Os irmãos sabem disso. É Ele que opera, tanto querer como efetuar. Concorda que isso é bíblico? Só que eu pergunto, Deus mandou algum arcanjo? Algum querubim ungido? Quando você estava na esquina, deu de cara com o anjo Gabriel. Ele fez isso? Não, ele simplesmente escreveu na Escritura, não deixe de congregar, como é o hábito de alguns. Ele escreveu na Bíblia, onde estiver 2 ou mais reunidos, meu nome, estou presente. Acabou, a Bíblia orientou. Nós entendemos que existe segurança e salvação, que a Bíblia fala isso. Mas uma das ferramentas que Deus usa é o seu alerta na palavra, ó, vigia, perdão. Seja constante, seja abundante em toda boa obra, faça. Se a Bíblia manda fazer, o que eu tenho que fazer? Obedeço. Entendeu? Prega, evangeliza, ora pelas pessoas, a Bíblia manda, eu faço. Mas o pastor não é calvinista? Sou, mas eu sou bíblico antes de qualquer coisa. Irmãos, eu não estou nem aí para ser calvinista e arminiano, eu quero ser bíblico. Eu quero obedecer a Deus, embora eu tenha uma série de deficiências, embora eu seja um pecador e eu precise muito da graça dele, porque quando eu vou ver eu erro. E se eu não abrir o olho, eu peco diariamente. Entendeu? Eu quero ser bíblico. Amo as teologias. Acho muito legal muita coisa do calvinismo, acho muito legal muita coisa de outras doutrinas, mas tudo isso é secundário. Eu quero ser bíblico, eu quero ser íntimo do coração de Deus. E é isso que Daniel está nos ensinando. É isso que nós estamos sendo cobrados. É isso que é o nosso papel. Amém? Amém. Vamos orar?